Você já ouviu falar no unicismo, que é conhecido também como monarquianismo modalista? É conhecido também como patripacionismo e como sabelianismo. É conhecido como sabelianismo porque ele foi fundado por um homem por nome de Sabélio no século III. Sabélio era bispo e teólogo, provavelmente da Líbia ou do Egito. Mas o que Sabélio pregava? De que se trata mesmo o unicismo? O unicismo é a negação da Trindade. É uma doutrina que nega a Trindade. Para Sabélio, não existiam três pessoas na divindade. Existia uma única pessoa que se apresentava sucessivamente através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo. Por isso ficou conhecido também como monarquianismo modalista. Para Sabélio, era como se fossem máscaras que uma só pessoa usava. Uma hora ela se apresentava como pai, outra hora ela se apresentava como filho, e outra hora ela se apresentava como Espírito Santo. Como, por exemplo, na criação se apresentava como pai, na redenção como filho, e na santificação como Espírito Santo. Mas a doutrina se resume em negação da Trindade. Porém, o unicismo, ele acabou-se alguns séculos depois. Em 220, Sabélio foi excomungado e não durou muitos anos para frente, o sabelianismo ou o unicismo ele teve fim. Porém, o unicismo nasce novamente e nasce no século XX. Depois do grande avivamento da Rua Azusa, que ocorreu dos anos 1906 para frente, um dia, em uma conferência pentecostal, em um evento pentecostal em Arroio Seco, em Pasadena, Califórnia, um pregador por nome de Robert Edward McAllister, ele prega dizendo que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Aí ele faz menção a Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38. E ele disse que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Depois Macalester tentou reverter aquilo ali, mas já não tinha mais jeito, pois um outro pregador ali disse que tinha passado a noite toda orando e Deus tinha revelado que o batismo era em nome de Jesus. Daí para frente surgiram muitas igrejas unicistas. Vou citar algumas, mas existe muito mais. A Igreja Tabernáculo da Fé é unicista. A Igreja Voz da Verdade, que tem um grupo que também tem um nome, Voz da Verdade, que é uma das mais conhecidas, também é unicista. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil é unicista. A Igreja Evangélica Cristo Vive é também unicista. Porém, o unicismo é uma doutrina antibíblica. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus ressuscita, que ele dá a ordem para que os apóstolos batizem, ele diz em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Como também, quando a gente vai para Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, a gente vê que enquanto Jesus estava sendo batizado, que ele sai das águas, diz a Bíblia que a voz do céu diz, este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Enquanto isso, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. A gente vê os três. E a Bíblia fala do relacionamento de Jesus com o Pai. Como, por exemplo, em João capítulo 11, versículo 41 e 42, ele ora ali de frente ao túmulo de Lázaro. Também Jesus ora na cruz, em Lucas capítulo 23 e versículo 34. Como Jesus também ora no jardim, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mateus capítulo 26 e versículo 39. Como pode haver uma só pessoa? Sendo que mostra relacionamento entre os três. E a Bíblia fala claramente que são três. Não são três deuses, mas um único Deus que existe e subsiste através de três pessoas. É isso aí, que Deus abençoe a todos.